Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos falar sobre devolução de garantia. Na lei de licitações, é possível exigir garantia em duas fases. A primeira está prevista no artigo 31, que durante a fase de licitação, como uma forma de comprovar a sua condição financeira, o licitante deve recolher o valor de 1% do valor estimado da contratação. Então é necessário que o valor estimado da contratação seja público e que o particular faça o recolhimento disso a uma conta específica indicada no edital. Mas existe uma segunda garantia, a garantia da execução contratual. Depois de vencer a licitação, o licitante deverá apresentar uma garantia, se o edital exigir, claro, correspondente ao valor de até 5% do estimado do valor do contrato. Essa garantia, portanto, pode ser de valor alto. Há muitos que pretendem afastar a exigência dessa garantia sob o argumento de que pode inviabilizar a competição. Mas é necessário, sim, que a administração se proteja, exigindo garantias. Por quê? Porque os encargos, muitas vezes assumidos pelo contratado, podem ser de valor elevado, como ocorre na prestação de serviços, em que há recolhimento de fundo de garantia, previdência social, e havendo a inadimplência do contratado, a administração tem ferramentas financeiras disponíveis através do uso da garantia. A pergunta que se coloca é: em que momento se deve devolver a garantia? Alguns órgãos pegaram o mau exemplo de não devolver a garantia e obrigar o particular a ir na justiça para buscar a devolução da garantia. Isso é evidentemente irregular. Há um acordo, inclusive, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que você encontra no nosso livro Vade-Mecum de Licitações, em que o desembargador chega a assinalar, se o Distrito Federal precisava de receita, que a obtenha via impostos e não através da licitação. Acabou sendo irônico, né, na lição que legou à administração. Pois muito bem, qual é o momento correto da devolução? Veja, se nós temos dois tipos de garantia, a garantia da licitação e a garantia do contrato, nós podemos devolver a garantia da licitação após a etapa de julgamentos, se não houver recurso, ou se houver recursos, até o final da fase do recurso. Nós devemos devolver imediatamente após a fase de recursos a garantia da licitação. E a garantia do contrato? A garantia do contrato é um pouquinho mais complexa. Por quê? Há os que pretendem exigir a devolução no dia seguinte ao término do contrato. E isso nem sempre é correto. Por quê? Existem contratos cujas obrigações são verificadas ao longo de um tempo. Por exemplo, se eu tenho um contrato de prestação de serviços, o recolhimento das obrigações trabalhistas e até as rescisões dos contratos ocorrem com 30, 60 e 90 dias após a execução. Então nós temos recomendado que a garantia seja prevista no contrato a ser devolvida no prazo de 90 dias do término da execução ou da rescisão. Isso nos dá uma certeza de que o valor ali colocado pode ser liberado com uma certa tranquilidade. Evidentemente, no caso de obras e serviços de engenharia, o prazo para recebimento provisório e definitivo devem ocorrer dentro da vigência do contrato. Mas se ocorrerem após, nós propomos que os 3 meses sejam contados após a devolução. No caso de compras, em que não há maiores riscos à administração, ela pode devolver também imediatamente ou com 30 ou 60 dias, conforme dispuser o contrato. É importante, por fim, lembrar que a modalidade pregão não permite a exigência de garantia na fase da licitação, somente na fase do contrato. Até o nosso próximo encontro.